começar a achar que precisa de alguma mudança e que não tem tudo que você precisa aqui, o único conselho é: primeiro, converta-te. Pede a Deus graça, fala: Senhor, me leva ao entendimento da tua palavra, porque senão eu não chego lá. Não é fácil, mas Deus vai nos dar graça em nome de Jesus, para entender que a volta dele é próxima e que essas coisas que nós vamos falar nessa noite são bem sutis. São coisas que não são, irmãos, aparentes. São coisas que não são ditas com toda clareza. São disseminadas no meio da igreja de uma forma que, se não for o Espírito Santo que estiver em mim, eu jamais enxergo. E começamos aqui. Não consigo ver muitas coisas dentro da igreja, porque estou tentando enxergar com o meu próprio entendimento. E a Bíblia não dá margem para isso. Vou passar por gentileza. Nós vamos entender com muita clareza que aquilo que está colocado para nós como verdade bíblica, nós precisamos, nós dependemos disso para que alcancemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou seguir pela lição aqui. O que é o ensino progressista? Coloquei de uma forma muito simples ali para os irmãos entenderem. É uma corrente de pensamento, atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças, especialmente em matéria de religião. No tocante à palavra de Deus, é todo o ensino que visa enfraquecer a autoridade bíblica, com o pretexto que ela está ultrapassada, que ela contém erros e que o seu autor, que é o próprio Deus, não é soberano. Eles que pregam isso buscam descaracterizar o cristianismo bíblico. A gente começa a pensar nessas coisas, irmãos, e eu falo para os irmãos que essa lição vem num momento propício. Eu estive numa situação semana passada, aonde uma mãe da nossa igreja, batizada, participante da ceia, começou uma discussão com uma das nossas irmãs. Discussão sem bom sentido, foi discussão pelas vias de fato, não. Mas essa nossa irmã, a qual foi chamada por essa jovem mãe, trabalha num lugar muito complicado, que é o FMG. Muito difícil. E aí, irmãos, essa irmã que trabalha no FMG disse assim: olha, eu fui chamada para integrar uma pasta lá dentro da UFMG, aonde eu precisaria assinar, e eu estaria corroborando com algumas pastas sociais. E nós vamos ver nessa noite que eles vão tentar, e eu falo vão, porque aonde nós estivermos, não vai conseguir. Vão tentar, mas não vão conseguir em nome de Jesus. Eu afirmo com toda a convicção, porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus, Ele continuará regendo a igreja do Senhor em nome de Jesus. Vão tentar fazer com que o pecado seja normatizado no meio da igreja e seja colocado como algo social. E essa pasta que a irmã precisaria assinar ou fazer parte desse conselho ali, tinha algumas coisas que ferem os princípios bíblicos. E quero ressaltar: não vim aqui dizer do que eu penso, não vim aqui dizer do que eu prego, apenas do que eu entendo. Eu vim aqui dizer o que a Bíblia diz que nós precisamos viver. Aleluia. Princípios bíblicos, base bíblica, não aquilo que nós queremos, porque senão nós vamos entrar daqui a pouco em precisamos ressignificar a palavra de Deus. Essa irmã disse para essa jovem, falou assim: não, eu não assinei. Inclusive a reitora me chamou e disse assim: se você não assinar, você vai perder alguns benefícios. A irmã, como tem o seu conceito bíblico muito bem firmado, disse assim: eu perco esses bônus, essas bonificações, mas pode tirar o meu nome.
Aí essa jovem mãe da nossa igreja disse assim: mas você foi radical, não é assim que funciona. Essa mesma jovem defende o aborto da nossa igreja. Essa mesma jovem defende esse socialismo nocivo que nós temos, que estão tentando implantar e trazer para dentro da igreja. Escute bem. Aí ela disse para mim assim, a irmã me puxou pelo braço e falou assim: senta aqui para a gente conversar. E nós começamos a conversar sobre o assunto, e o negócio começou a fugir demais. Aí ela veio e falou assim: vocês são radicais. Eu disse: olha, se for para ser radical e manter aquilo que a Bíblia diz, eu sou radical mesmo. Aleluia! Não mudo, porque as trombetas vão soar a qualquer momento. E se eu não for radical contra o pecado, os meus ouvidos não vão ouvir o som da trombeta. E eu louvei a Deus porque aquela irmã manteve os seus princípios. Mas eu fui embora para casa com vontade de esmurrar o volante do carro, porque me bateu uma angústia tão grande de saber que tem gente sentada do meu lado e que defende essas coisas, e que não tem a Bíblia como a regra de fé e prática, não tem a Bíblia como verdade absoluta, estão aí enfraquecendo a autoridade bíblica. E nós não estamos atentos. Ei, dentro da igreja, precisamos abrir os olhos, porque essa é a situação. Então o progressismo, ele diz que precisamos criar novas políticas sociais, econômicas, de todas as áreas, que venham progredir, que venham avançar, que venham tomar um novo modelo. Pode até servir para a tecnologia, pode até servir para o mundo moderno, mas a Bíblia permanece sendo inerrante, infalível, e ela não tem que ser mais nenhuma vez, nem mexido, nem pensado, que nós vamos mudar o significado daquilo que ela é para nós. Nós não vamos mudar, porque quem inspirou é o Espírito Santo, e ele não nos autoriza. Escute, não estamos autorizados a viver outra palavra a não ser esta. Aleluia. Você decide, você escolhe, mas estou dizendo que a autoridade bíblica, ela permanece inalterada no meio da igreja. Glória. Mas os tempos estão complicando. Irmãos, eu já estou me preparando para algum dia eu não terminar a pregação que eu comecei. Eu falo sempre isso. Estou me preparando porque eu não tenho condição de mim mesmo de estar aqui ministrando a palavra e ter que sair algemado e ver minhas filhas e a minha esposa chorando. Mas eu sei que isso vai acontecer, e eu preciso entender: Pai, me dá força para não negar a tua palavra. Por gentileza. Escute bem, nós temos um apanhado bem simples, por conta até mesmo do tempo. Olha lá, irmãos, um dos pontos da lição é a descaracterização do cristianismo, e começa pela deterioração moral. A moral é um conjunto de normas e regras. Por conta da decomposição moral, o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano está associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Versículo 2 e 4, de 2 a 4 que nós lemos aí. Vou citar apenas uma situação: homens amantes de si mesmo. Não, aquele que busca o seu próprio deleite, a sua própria vontade, se o teu ventre é o teu Deus, Deus não habita em ti. Não tem meio termo. Ou Deus me domina, ou Deus me comanda, ou eu estou tentando tomar o controle. O que eu não entendo e o que o ser humano não entende é que se Deus perde o controle, o diabo toma. O ser humano não fica no controle. O ser humano nunca domina a sua própria vontade. Ele precisa entender: somos dotados, somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. O meu espírito me comunica com Deus, a minha carne me comunica
Ei, peça a Deus graça. Clame, irmãos. É tempo a gente dobrar os nossos joelhos e não fazer aquela oração florida, cheia de coisas. Apenas uma coisa: Pai, tem misericórdia de nós. Aleluia. Pai, tem misericórdia de nós. Senão não conseguimos chegar lá. Às vezes a gente fala tanta coisa e a gente esquece: olha a situação que estamos vivendo. Isso se dá por conta do enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita a nossa Bíblia. A Bíblia é sagrada, a Bíblia que o Espírito Santo inspirou como norma moral absoluta. Ei, não sei se você já conversou com alguém que não tem a Bíblia como absoluta, mas está cheio de pessoas por aí carregando ela, mas negando a eficácia dela. Falando dela, mas distante dela. Desse jeito. Fazendo um monte de coisa e usando a Bíblia Sagrada, mas com objetivos e propósitos que não são propagar o genuíno Evangelho de Cristo. Onde nós vamos parar, meus irmãos? Quando a gente olha para a situação da igreja, isso não é por um acaso, não, irmãos. Isso não começou agora, não. Isso está entrando na surdina. Isso está entrando devagarzinho. A gente precisa entender que a situação da igreja, ela é uma situação complicada. Porém, quero ressaltar, mesmo complicada, eu ainda continuo crendo que a Bíblia é o poder de Deus que transforma a vida do ser humano. E o Espírito Santo continua no nosso meio. Eu creio. Então não deixe que essas filosofias, essas invenções humanas, porque eu não estou dizendo para você de uma história que alguém escreveu. É uma Bíblia, é um livro que foi inspirado pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. E portanto, ela transforma vidas. Por que hoje a gente tem tanta dificuldade? Porque a Bíblia tem perdido o seu espaço. Não, pastor, nós temos um tempo bom para a palavra, mas nem sempre é a palavra da palavra. Eu já participei de cultos, irmãos, aonde essa Bíblia não foi aberta um minuto, e a pessoa teve 50 minutos para falar. Aonde nós vamos parar com isso? É culto de ensino. Se eu venho para um culto de ensino de quem? Ensino da palavra de Deus. Obviamente, todo mundo espera uma coisa: esta palavra ser o cerne da mensagem. Mas nós estamos vendo um tempo onde a autoridade bíblica já não é crida nem por quem prega e muito menos por quem ouve. Porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Aqui está um livro que exige vivência. Não adianta você falar que leu. Já viu as pessoas falam assim: nossa, eu li um livro tal que falou isso, isso e aquilo, mas ela continua do mesmo jeito. Impossível acontecer com este. Aquele que medita, aquele que lê, aquele que come, ela pode até ter um sabor meio amargo, mas ela vai entrar e vai transformar tudo para que Deus se agrade da minha vida. Aqui está a maior revelação do nosso Deus. Não precisamos de ressignificar a palavra, é Deus falando conosco. Tem outro caminho? Pode mudar, por gentileza. Estamos vivendo dias trabalhosos, como nós lemos. E apesar das investidas desses ensinos heréticos, a Bíblia nos adverte a viver em santidade. Eu coloquei ali 1 Pedro 1, do verso 13 ao 15. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede aqui. Só é sóbrio quem está debaixo do Espírito. Se tratando da palavra de Deus, quem está aí com outros livros, com outras literaturas, dizendo que aquilo tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, não está sóbrio, está sob influência de algo que não é de Deus. Ah, mas foi tirado da palavra.
Ei, não coloque nada como prioridade a não ser essa palavra. Não vá nessa conversa de que foi tirado daqui. Até foge um pouquinho dali. É igual quando a gente escuta alguém dizer assim: acredito que aqui não tem. Eu não fui no culto não, mas eu estava lá assistindo a novela do Êxodo, a novela. Bíblia distorcida, cheia de colocações humanas. É verdade. E quando um pregador, um ministrador, um pastor, seja quem for, um cristão, ele pede Deus direção, ele fala apenas que Deus manda. Ele não inventa, ele não coloca, ele apenas sabe que o que Deus mandou é o que a igreja precisa. Sabe por quê? Porque ele é o autor e ele é o único que conhece o coração dos irmãos. É verdade. Aleluia. Posso até ter uma visão da igreja, por isso é contato com os irmãos, mas quem conhece o profundo e o escondido é somente Deus. E esta palavra, ela é a única, que é viva e eficaz e pode penetrar aonde ninguém consegue chegar. Aleluia. Glória a Deus. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que quem não está sóbrio não consegue esperar totalmente na graça que Cristo nos deu por Jesus Cristo. Como filhos obedientes. E aí? A gente obedece? Ou a gente fica tentando arrumar aí pretextos, dizendo que obedece aqui, obedece ali, mas aquele pontinho ali é mais complicado, eu ainda não cheguei lá. Não vos conformando. Não vou nem parar aqui, apenas vou fazer uma pergunta. Qual é a tua forma? Se Deus baixar do céu aqui agora, de forma corpórea, e olhar para mim e para você, o que é que ele vê? Será que ele olha e fala assim: aí, tá aí, minha carta aberta, tá aí, todo mundo pode ler, o Evangelho transforma? Ou será que ele olha e fala assim: não estou conhecendo? Parece que é, mas não é. Ei, abre os olhos. Pede ao Senhor, Pai, tenha-nos a graça. Olha, como filhos obedientes, não nos conformando com os desejos que antes passou. Por favor, tenha amor à tua própria alma. É um conselho não meu, do Espírito Santo para você. Se você aceitou a Cristo, obedeça e se conforme no Evangelho, ou seja, toma forma daquilo que Cristo quer que você tenha. Glória a Deus. É lavoura que é sua. Não nos conformando com os desejos que antes já passou a vida da nossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, ser de vós também, lá na igreja. Não. Em toda a vossa maneira de viver. Aqui, lá, filosoficamente, politicamente. Ei, a Bíblia não fala de politicamente correto. A Bíblia fala, ela é a verdade. E tem crente indo pro ladinho do politicamente correto. E aí o Espírito Santo vai só distanciando. Mas o povo está chegando, o povo está juntando. Mas não há transformação, não há salvação, não há mudança, não há nada. Ei, acorde, igreja, abra os olhos, somente a palavra transforma. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não seja santo em alguma coisa ou outra. Total, integral, toda a tua vida em nome de Jesus. Por gentileza, pode passar. Outro ponto. A erosão da ortodoxia. A doutrina bíblica para nós, o ortodoxo, ela é única e verdadeira, por isso que a gente fala da ortodoxia bíblica. E as teses, engraçado, né, irmãos? A gente fala em tese, a gente fala em teoria, mas a palavra de Deus fala em eu sou, ela é, ele é, nunca em tese. Aqui é a verdade absoluta. Tese, teoria,
É algo que é levantado, colocado, mas ainda não se tem ainda um fundamento para aquilo ali. E observe, o fundamento de todas essas teses tem um só objetivo: tirar o Senhor do centro, ir contra a sua própria palavra. Todos eles, nós vamos citar alguns só. Escute, as teses progressistas que dizem que precisam progredir, o Evangelho tem que progredir, o Evangelho precisa mudar. Não, a Bíblia diz que o Evangelho é que me muda. Eu não tenho que mudar o Evangelho. Pastor, mas não tem isso aqui, não tem, irmãos. Tem gente que adentra, assume até mesmo funções e que quer mudar o Evangelho, quer trazer coisas que a Bíblia não autoriza, quer trazer uma adoração mista, quer trazer algumas situações que Deus não está nela, e dizem que é culto, é adoração, é para o Senhor. Ei, autoridade bíblica, olha lá, buscam questionar o fundamento da fé cristã. Isto é, a autoridade bíblica, ela é rejeitada e suas verdades são questionadas e consequentemente vai ser negligenciado. Irmãos, a gente jamais vai obedecer, a gente jamais vai, a gente questiona aquilo que a gente duvida, certo? Tem dúvida da palavra? A igreja tem dúvida daquilo que a Bíblia nos promete? Escute bem, o conteúdo doutrinário, ele cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Nos tornamos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Escute bem, tem um casal, irmãos, não tem nem um ano de crente, batizou e está com aquela sede, irmãos. Inclusive eu falei, meu Deus, se esses aí não se tornar bom crente, a culpa vai ser minha, porque eles estão abertos a tudo que a gente ensina, a tudo que é ensinado na igreja. Então eles aceitam com uma abertura muito grande. Portanto a gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente dá. Ei, aconselhe pela Bíblia, amém? Senão você vai cair em contradição a qualquer momento. Se quiser escrever, pode escrever aí. Os conselhos nossos, eles vão bater e vão voltar. Agora o conselho bíblico, ele permanece para sempre. Então olha só, eles foram numa igreja porque uma prima iria batizar, irmãos. Ficou 10 minutos e foi embora. Ele virou para a esposa e falou assim: é sua prima, fica aí, mas eu não dou conta, eu não consigo. O povo ia descendo no batismo, saía soltando, estourando barrão, bom, 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 soltando aqueles foguetes, aqueles negocinhos, aquelas folhinhas. Eu participei, e todos os batismos que eu estou lá dentro sentado, eu clamo por uma coisa: Senhor, batiza eles, batiza no Espírito Santo, porque não tem que sair o assovio, a gente tem que ouvir as pessoas descendo e levantando, saindo de lá batizadas no Espírito Santo. É pessoas descendo, às vezes tendo que ser pego no colo porque é de cadeira de roda e sair dali andando. É verdade. Quando ele viu aquilo, ele foi embora. Depois ele falou: pastor, eu fui numa situação assim, sem assado, mas eu não consegui. Eu fui embora para casa pensando, que eu falei: meu Deus, às vezes se fosse um mais velho, com mais tempo de igreja, não vou nem falar de crente, mais tempo de igreja, tinha chegado e falado: nossa, que interessante, que diferente. Eu louvo a Deus porque a palavra ainda está transformando vidas e ela vai continuar enquanto Jesus voltar. Enquanto ela não se cumprir, ela permanece sendo o poder de Deus. Escute, quando o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, para o entretenimento, e esse resultado a qualquer custo, irmãos, essa igreja, você passa na porta dela, tem mais de 400 carros parados. E é uma igreja que começou há pouco tempo, mas ela está bombando. Agora eu te pergunto, por que as escolas dominicais não estão bombando? Por que as consagrações não bombam? Por que culto de ensino tem espaços? É porque ainda tem gente que fala assim: nós ainda seguimos a palavra, não vamos mudar nada que a Bíblia não nos autorize. Não, pastor, vamos mudar sim. Nós estamos cansados de ouvir isso, né, irmãos?
tira púlpito, põe tambor, põe luzinha, põe não sei o que, escute. Tem gente que às vezes pode olhar para isso e falar assim, mas isso não está acontecendo assim, não. Ei, o homem está tomando o centro, sim. Por gentileza. Olha o que acontece quando o conteúdo doutrinário perde espaço. A igreja se torna nada relevante. A igreja fica desprovida do poder do Espírito Santo, se tornando incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí a Bíblia dá um conselho, Paulo dá um conselho: destes afasta. E eu pergunto: meu Deus, a igreja está se afastando dessas coisas? Não. Irmãos, o que tem acontecido é o contrário. As pessoas estão tentando trazer para perto. Eu sempre digo que é uma forma simples de entender. Ninguém copia os nossos cultos de oração, ninguém copia nossos cultos de ensino, ninguém copia escola dominical, mas a gente está lá, festinha gospel, festinha country gospel, nós vamos fazer lá o carnaval gospel, nós vamos fazer lá isso e aquilo outro. Ei, a igreja precisa voltar para a palavra hoje. Glória a Deus. Aleluia. Afasta-te daquilo que não é autorizado por Deus. Tem aparência. E o nosso Deus nunca foi um Deus de aparência. Ele é. E para você serve a máxima: ou você também é, ou você não é. Ou eu sou, ou eu não sou. Ou Deus me domina, ou Ele nem me conhece. Amém? Amém. Romanos 1,16, olha o que o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Ele era, talvez, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê não fica mais do mesmo jeito, agora é nova criatura, vive novidade de vida, vive debaixo do Espírito Santo, não anda mais do mesmo jeito, não está com as mesmas companhias, não fala mais do mesmo jeito, não está da mesma forma que vivia antes. Por quê? Já despiu do velho homem e agora já revestiu do novo homem, que é segundo Cristo. Glória. Amém? Glória. Não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência do pecador. Ei, eu posso até conseguir fazer um esboço muito bonito, que faça até os bancos chorar, mas se não for Deus que mandou, mas se não estiver aqui, pode chorar todo mundo. Pode chorar até as paredes, mas Deus não está no meio. E para nós, irmãos, pregar aqui no Guarani, os irmãos sabem, é difícil, porque nós temos pastores, pregadores, professores. E eu estava orando quando o pastor me chamou, confirmou comigo ontem isso. Falei: meu Deus, tem tanta gente lá, Pai, mas o Senhor me chamou, eu vou. Glória a Deus. Mas me dá graça, Pai, porque eu não sei, eu não consigo sozinho. Glória a Deus. Porque tudo isso que nós estamos falando, eu peço a Deus para que a minha família veja em mim em primeiro lugar. Eu peço a Deus que as pessoas que estão à minha volta vejam que realmente eu não só falo, mas eu preciso viver. Não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para o homem, dada pelo Espírito Santo, e só ela constrange a consciência do pecador. Sabe por que nós temos pregações em que balança a estrutura do tempo, mas não aceita Jesus ninguém? É por isso. É por isso. A palavra até mexe com o emocional, mas na
chega, somente a palavra chega. Amém? Pode passar. O tempo foi embora. A corrupção da fé, com o caráter humano maculado e a corrosão do ensino bíblico, o homem se torna escravo dos seus desejos e passa a acreditar que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo passam a ser tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto e etc. Pastor, não, isso aí todo mundo sabe que é problema. Tem gente defendendo isso sim. Essa mesma mãe questionando algumas coisas do filho na escola. Mas escute bem, estou falando de algo que eu vivi agora. Mas essa mesma mãe me procurou aqui e falou assim: pastor, meu filho não quer vir na igreja mais. 4 anos! Sabe por quê? Perdeu a autoridade bíblica, não obedeceu, não está abrindo brecha. Agora Deus já não está mais agindo. Ô, glória! O Espírito Aleluia! Santo já não está mais trabalhando lá. E aí tem dificuldade de ter prazer de estar na igreja. Aleluia! Tem dificuldade de estar nos cultos. glória! Tem dificuldade até mesmo de convencer uma criança. Ô, glória! Aleluia! Aleluia! Ô, glória! Será que é brincadeira o ensino? Tiro Cuiabá, é esse aí, Jesus. Será que é brincadeira o que nós estamos falando? Será que é brincadeira o espírito da Babilônia atuando neste mundo? Escute bem, a rebeldia e a ausência de uma genuína conversão os impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Aleluia! E conhecereis a verdade. Estão aonde a verdade está. Escutam a palavra da verdade, mas estão escutados com essas filosofias. Meu Deus. O coração está blindado. Mas a palavra não tem poder. Mas Deus permite. Deus te dá o livre-arbítrio de ouvir. Ei, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aleluia! Não brinca. Ô, glória! Não brinca não. Aleluia! Não pense que isso vai chegar lá na tua casa, lá nos nossos irmãos. Sabe por que eu fui embora para casa? Eu vi essas coisas com vontade de esmurrar um volante no carro. Porque eu tenho 2 filhas, 13 e 9 anos. Se eu não cresço nessa palavra, eu entrava em desespero. Mas eu entrego minhas filhas na mão do Senhor, porque eu confio nele, porque eu sei que eu não posso nada. Eu apenas entrego, oro, intercedo, peço a Deus para cuidar. Abra os olhos. Essas coisas estão entrando para dentro da igreja, a igreja não está percebendo. Rebeldia e ausência de uma genuína conversão impedem de alcançar o conhecimento da verdade. Por gente. Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos correr aqui, irmãos, para tentar chegar o máximo possível. Aleluia! É porque quem fez esse slide não sabe fazer não, irmãos, fui eu. Desculpa. Se fosse alguns aqui, sabia fazer isso de uma forma muito melhor, bonitinha, cheia de coisinha ali, eu não precisa dizer nada. Eu só escrevendo lá e pronto. As teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. E sua principal característica é o repúdio, a inspiração e a inerrância da Bíblia. Você já ouviu alguém dizer assim: quem te garante que foi Deus? Já ouviu? Aí essa mesma palavra diz assim: o justo viverá, e se ele recuar, ei, é pela fé. Eu não vi Jesus morrendo não. Além de que eu posso sentir ele assim, ó. Aleluia! Mas como isso? Porque ele me alcançou e eu não merecia. Quantos não estariam vivos hoje aqui? Mas quem te garante isso? Eu garanto, eu sou prova viva do poder do Evangelho.
inspirado para ensinar, para exortar, para redarguir. Ei! Por isso que tem gente andando cheio de coisa aí quando a Bíblia vem para podar, mas ele não ouve a palavra, não vai ser podado. Consequência, quem não é podado, não dá fruto. Se não dá fruto, ele corta, joga no fogo, porque não serve para nada. João 15, não sou eu, depois leia. É o dono, não sou eu. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. O homem como centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Olha só, não, isso não existe não, ele está falando da palavra. Eu fiquei prestando atenção desde o início, falei, meu Deus, me ajuda. Não deixa alguém em contradição aqui não. Eu fui observando os hinos que foram cantados. Todos louvaram a Deus, glória a Deus. Todos, as irmãs, os jovens. Eu vim para cá pensando, sabe por quê? Que tem hora que eles estão querendo tirar, fala assim, nós vamos fazer um trabalho, mas tem como a gente começar já com louvorzão e não cantar os hinos da harpa? Irmãos, abra os olhos. Parece que não, mas é exatamente isso, porque os hinos da harpa louvam ao Senhor, todos eles adoram a Deus, magnificam o nosso Deus. Aí alguém fala assim, nossa, eu estou vendo esse ensino aí, está tão longe do que a gente está vivendo, parece que não está. Ouve os hinos que nós estamos cantando. Mais homem e pouco de Deus. Meu Deus. Aleluia. Pastor Wagner disse assim, mais homem e pouco de Deus. Tem uns aí que nem Deus tem. Irmãos, já estão pegando músicas seculares e usando a melodia e colocando uma letra, ou invertendo isso aí. E a gente fala, nossa, que bonito, né? Que bom que é para Deus. Para Deus nada, Deus está aí chorando numa hora dessa. Os ouvidos dele tá... Irmãos, isso aqui é eu, viu? Eu fico imaginando Deus, quando a gente se reúne e começa a cantar esses louvores aí, louvor nada, essas músicas aí, Deus ele faz assim. Ou então, um tampo ouvido. Pega, me dá um algodão aí, me dá um fone para eu ouvir, porque não dá para ouvir isso. Aleluia. É. O homem está assim tomando o centro. E que Deus vai mudar o mundo para chegar a você. Que Deus vai te colocar lá em cima. E que Deus vai fazer aquilo. Deus faz mesmo. Só que isso não é o cerne do Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho é: creiam em mim, aceitem a minha palavra e conhecerão meu Pai. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde é que o homem aparece nisso? Nem um pouquinho, irmãos. O homem não aparece nem um pouquinho. Glória a Deus. Pode passar por gentileza. Se tinha uma convicção de pecado, olha lá, sem convicção de pecado não há pecadores. Sem pecadores não precisamos de um Salvador. Então por que precisamos de Deus? Para que se submeter a essa palavra? Ô fulano, não, fica tranquilo. O teu pecado é de ordem social. É onde você cresceu que te forçou a cometer isso. A Bíblia diz que a minha natureza é pecaminosa. E ela independe da minha condição social, do meio a qual estou. Sabe por quê? Porque quando eu sou filho de Deus, muito bem lembrado, a Bíblia diz que todos pecaram. Ah não, mas todos, mas eu não me incluo, não, porque sou santo. Não, eu estou em outro patamar, estou em outra situação. Todos pecaram, todos. Porque todos, eu, você, todos nós, destituídos. Aí Jesus morreu. E quando ele grita, Pai, está consumado, ele olha para mim, para você, cair lá e fala assim, me dá a mão aqui. Aleluia! Oh glória, aleluia! Eu estou lá, o Pai está lá. Ele pega a minha mão e fala assim, Pai, toma de novo. Glória, aleluia! A graça nos reconciliou com o Pai de novo. Aleluia! Só o Evangelho faz isso. Glória a Deus. Só o Evangelho faz isso.
interpretação das Escrituras. Para quê? Para satisfazer a concupiscência humana. Nós temos que pegar uma Bíblia. O pastor Jeremias mostrou aqui. Um jornal publicou assim: Bíblias com versões. Vou parafrasear aqui, mas é nesse sentido. Depois ele pode deixar que eu posso ler aqui. Bíblias com versões mais populares estão só avançando no mercado. O mercado está aquecido para isso. Teve um outro aqui, teólogo, por mão de Luiz Saião, como mostrou também, que está aí reescrevendo algumas Bíblias, reescrevendo a Bíblia com uma linguagem mais suavizada. Deixa eu te perguntar. Meu Deus. Vamos para um exemplo simples lá na tua casa. Tem como você suavizar o que é sujeira? Você pega aquilo que está sujo e fala assim: não, isso aqui não é sujeira não. Isso aqui é eu que faço, isso aqui é obra de arte. Todo mundo vai entrar e falar assim: se é obra de arte, eu passo longe. Suaviza o pecado. O pecado não tem como suavizar. Por que não? Porque ele me separou do meu Criador. E ele foi a causa de Jesus ter que morrer por mim, por você. Como suavizar a morte de Cristo? Bobe com esse barulho. Pensa nisso. Como suavizar o sacrifício de Cristo? Com mão de espinho, apanhando de tudo enquanto é jeito. Tá com sede, leva uma esponja com vinagre. Aí tem um circunciso do lado dele assim: você não é o Cristo? Desce daí, salva a gente aqui também. Ainda bem que tinha um que fala assim: ele é um homem que não fez nada. A gente sabe por que nós estamos aqui. Oh Senhor, lembra de mim. Que o Senhor possa nos dar graça em nome de Jesus. Prega-se o Evangelho que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado. Quem acredita nessas coisas são os inimigos da cruz de Cristo. Leia em casa Filipenses 3, 18 e 19. Irmãos, escute. Tem pessoas na igreja dizendo essas coisas aí, ó. Não, isso não é pecado assim não. Prostituição, o aborto, a ideologia de gênero e muitos outros. A pessoa diz: não,